conversado com algumas pessoas, tenho recebido mensagens também pelo meu WhatsApp, pelos grupos que a gente faz parte, pelo Instagram. Então, existe aí dois lados, né? Não há consenso de forma alguma. Existe uma discussão de dois lados, né? Aqueles que são a favor e aqueles que são contra esse retorno. E alguns até, inclusive, questionando a situação da gente estar falando sobre o retorno, a gente estar pensando e se preparando para esse retorno. Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Vamos colocar alguns pontos nos is, vamos tentar clarear algumas coisas, beleza? Então, vamos lá. Primeiro, sobre o retorno das aulas, ser a favor ou ser contra. Cada um tem o seu argumento, né? E aqui vale uma coisa que a gente ensina para os nossos alunos, né? E que se aprende na escola. É a questão do respeitar o outro, né? Respeitar a opinião do outro, respeitar a condição que o outro traz e até certo ponto a inteligência, a sabedoria de ouvir aquilo e de alguma forma assimilar ou contra-argumentar, enfim, isso faz parte do processo educacional, tá? Então, a gente ouvir as pessoas que são a favor e que são contra é muito importante para a gente poder ter embasamento até para argumentar e contra-argumentar e tudo mais. Então, a gente tem uma situação de retorno às aulas, quer queiramos, quer não, né? Existe a situação de a gente tem a escola pública e a escola privada, particular, que tem duas realidades diferentes, em sua maioria, né? Eu vou generalizar aqui, mas é óbvio que existem exceções dos dois lados, tá? Mas a gente pensando no retorno, esse retorno ele vai acontecer de qualquer forma e a gente precisa seguir os protocolos para minimizar qualquer chance de contágio, qualquer chance de termos algum problema de saúde. Essa chance, essa minimização, ela vai ser 100%? Claro que não, né? A gente não vai conseguir anular 100% a chance de alguém se contaminar, mesmo seguindo todos os protocolos, mantendo distanciamento, higienizando tudo e tal, porque é muito complicado, né? Mas as escolas estão se preparando para esse retorno e devem se preparar sim. Quando eu trago a diferença em escola pública e privada, é porque, na sua maioria, as escolas privadas, né, as escolas particulares, elas conseguem garantir, elas conseguem ter, não garantir, mas conseguem ter uma condição de estrutura física, de logística, para atender melhor esse retorno, né? E até uma questão também financeira, porque existe um investimento muito grande para esse retorno, né? Já as escolas públicas, na sua maioria, existem exceções, existem escolas que são muito bem equipadas, mas a sua maioria, elas não têm condições na sua estrutura física, na logística de como lidar com os alunos, não tem condição de recepcionar, de receber esse aluno com a segurança, seguindo os protocolos sanitários. Essa é a verdade, tá? Então a gente tem duas realidades distintas, que a gente precisa pensar nisso com serenidade, com tranquilidade, mas com responsabilidade, para não achar que uma classe, os professores da escola pública não querem voltar, são acomodados, e os professores da escola privada querem voltar, porque senão vão perder o emprego. Eu acho que passa muito mais, tenho certeza que passa muito mais outras coisas do que apenas isso, né? A gente precisa pensar de uma maneira mais ampla. A verdade é que algumas escolas públicas, eu até diria muitas escolas públicas, não têm condições mínimas de higiene, de qualidade, de estrutura, independente de pandemia, independente de coronavírus, em qualquer coisa, né? Não tem muitas vezes até água no banheiro, não tem. E aí, para lidar com a situação onde você precisa, onde a higienização é algo importantíssimo, o distanciamento é importantíssimo, a gente tem salas superlotadas, escolas que muitas vezes não têm um espaço físico amplo para poder
ter a liberdade dos alunos para manterem um mínimo de distanciamento. Então tem toda essa questão logística aí, tá? Então é muito importante a gente perceber isso para a gente não cair num achismo ou numa situação minimalista de achar que é somente eles não querem voltar, esses querem voltar por isso, por aquilo. Então a gente precisa ter muito cuidado quando for falar nisso.